Vou pegar aqui meus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor a todos. Amém. Mais um dia estamos aqui para ministrar essa lição, a paternidade divina, lição número 4. Mas Jesus falou em Mateus 10:20, não é vós que falaste, mas o Espírito do vosso Pai que falará por vós. Então aqui não é o Ailton Lemos que fala, não é o Rogério Canteio, não é o pastor Paulo, não é o pastor Daniel, é o Espírito de Deus, amém? Então vamos ficar atentos a esta lição de hoje, que é muito especial, dia 25 de janeiro de 2026, lição número 4, a paternidade divina. Olha só que maravilhoso. O texto diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Olha, já foi enviado para salvar o mundo. Lucas 19, versículo 10, está escrito assim, que ele veio o quê? Para salvar os que... O que está escrito em Lucas 19, 10, alguém sabe? Veio salvar os perdidos, né? O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo 1,15: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, da quais eu sou o principal. Então Jesus veio para salvar os pecadores, e somos todos nós, amém? Hoje estamos salvos pela misericórdia e graça do Senhor. A verdade prática diz: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho, na concessão do Espírito, confirmando a nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Glória a Deus. Então vamos lá, tem 3 objetivos a nossa lição: compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável da sua natureza. Número 2 fala assim: conhecer e confessar que Cristo como Filho é evidência e filiação divina. 3, aplicar os princípios do amor do Pai com a base para a vida cristã. Palavra-chave: paternidade. O que é paternidade? Paternidade é pai. Isso, vínculo de pai com filho. É uma paternidade. Cuidar, criar, dar educação. Isso já é uma paternidade. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos como o Pai se revela na sua paternidade por meio da Trindade, e veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoando nós pelo amor, e garantindo a nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Amém? Filiação é o vínculo entre o pai e o filho. O tópico 1 diz assim: a revelação da paternidade do pai. Alguém pode ler para nós? Pode se manifestar. A definição da paternidade do Pai. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por amor do Filho e do Espírito Santo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. O Pai é a fonte de tudo, Ele é soberano, Ele é o primeiro sem princípio, Ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho, e de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é originador de toda boa dádiva. Eita, glória a Deus! Ele é originador de toda dádiva, de todo dom, de toda graça, de tudo que é maravilhoso. A Bíblia diz em Salmos 92, versículo 90, versículo 2, que Ele sim, tu é Deus de eternidade a eternidade. Deus é Pai. Vocês sabem as 5 paternidades de Deus na Bíblia? Alguém sabe? Que a Bíblia diz, está escrito na Bíblia, 5 paternidades que Deus se apresenta como Pai. Lá em Jó capítulo 1, versículo 6, está escrito: quando os filhos de Deus se apresentaram a Deus, quem eram os filhos de Deus? Os anjos. Outra, Gênesis capítulo 2, versículo 7, soprou o Senhor Deus nas narinas do homem e fez quem? Outra filiação de Deus, ali deu a paternidade de Deus. Aí você vai na genealogia lá de Lucas, 7 Enos e Adão de Deus, Lucas capítulo 3, versículo 38. Então você vê paternidade de Deus ali já.
E mais outra, meus irmãos, você sabe aonde? Quando Moisés se apresenta a Faraó, Êxodo capítulo 4, versículos 22 e 23. Assim dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel, meu filho, meu primogênito, versículo 23, deixa aí o meu filho. Mais uma paternidade de Deus. E a quarta, Jesus. Abri a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Deus fez carne, habitou entre nós. E outra paternidade de Deus, a igreja, o povo de Deus, Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de atemorização, para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado na qual clamamos, Abba, Pai. Então, você vê as 5 paternidades de Deus nas Sagradas Escrituras, porque Deus é Pai e sempre vai ser Pai de todos aqueles que confessam Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Atos 17, versículo 25 diz assim: pois ele é o mesmo, ele é o que dá vida a todos, a respiração e a todas as coisas. Então Deus criou tudo. Colossenses 1,16 fala que ele criou todas as coisas. Então Deus criou tudo, os anjos, Adão, e fez tudo, e é Pai de todas as coisas. Como é bom, né, irmão? E essa paternidade, ele cuida de você. Cuida ou não cuida? O que Jesus falou em Mateus 6, versículo 26? As aves. Alguém sabe esse versículo? Isso é bom, hein? 26. Dê para nós, meu irmão. Olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha assim, veja só a paternidade de Deus. Deus já cuida dele. Se cuida de um passarinho, não vai cuidar de vocês. E tem gente que se sente rejeitado dentro da igreja. Eu tinha um pastor, saudoso pastor Carlinhos, que foi meu pastor. Quando ele se converteu, ele era rebelde, usava drogas, e se converteu a Cristo. E ele não conseguia chamar Deus de pai. Ele tinha essa barreira, pai, porque o pai dele foi muito ruim com ele, batia nele, só falava Deus, em nome de Jesus, grande é o Shaddai. Um dia ele começou a falar pai, papai, e começou a chorar. Foi o tempo que ele foi curado da sua alma, porque ele se sentia, ele se sentia rejeitado, né? Ele não queria falar pai, porque ele tinha um atrito com o pai. Tem muitas pessoas dentro da igreja que sente rejeição, que é ferido, mas Jesus já falou que Deus está cuidando. Cuida das árvores, das arvezinhas, dos passarinhos, vai cuidar de você, meu irmão. Deus cuida de todos nós, amém? Mateus capítulo 6, versículo 32, Jesus disse: vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Tudo o que você necessita está em Deus. Por isso que o salmista fala em Salmos 87, versículo 7: todas as minhas fontes estão em ti. Deus, Pai, todas as nossas fontes estão em Deus. Ele que cuida de vocês. Tem problemas, grandes problemas na sua vida, situações. Quem vai cuidar de você? Não vai ser liderança, não vai ser mamãe nem papai aqui da terra, vai ser o Pai Celestial, Ele que vai cuidar. É ou não é? Tem situação assim ou não? Só o papai mesmo? Tem, só Pai, Deus Pai, para cuidar mesmo. Aí tem gente que fala assim: está na mão de Deus, está na mão, morreu. Tem uns que já falam assim, né? Então morreu, está na mão de Deus, morreu. Mas não, está na mão de Deus, está seguro. Sim ou não? Viram aí a paternidade de Deus? Então Deus criou todas as coisas e é Pai de todas as coisas. Amém? Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar, porque aqui na Escola Bíblica você pode dialogar, você pode falar alguma experiência com o pai que marcou a sua vida. Eu já contei aqui que eu perdi a minha carteira, ia receber um malote, ia entrar de férias, perdi a carteira. Falei, meu Deus, vai cair um malote. Aí eu falei com o pastor Paulo, ele falou: rapaz, entrega pro papai, que ora aí que o pai vai te ajudar. E eu orei, de repente me ligaram: aqui está a sua carteira. Yes, eu falei: é isso mesmo. Então Deus sempre está cuidando, porque Ele é Pai. Hebreus 12, versículo 7 diz que Deus nos trata como filho. Que filho há que o pai não corrige? Agora o pai corrige ou não corrige? Corrige.
Tem filho rebelde? Dentro da igreja tem filho rebelde ou não tem? Tem crente bom e crente mau? Tem, vamos fazer uma pesquisa, né? Quantos crentes, filhos bons tem na igreja? Não sei, vamos ver. 50% bom, 30% filhos ruins. Então o Pai, Ele vai tratando o nosso caráter, vai nos corrigindo. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 diz que Ele nos corrige, o Senhor dos Exércitos. Deus nos corrige como Pai. Então, a todo aquele que ama, Ele corrige. Quando você está sendo corrigido, meu irmão, é uma disciplina que Deus está fazendo comigo e com você. É fácil a disciplina de Deus? Dói ou não dói? Dói demais. Em Jó 5, versículo 17, está escrito assim: porque não desprezeis a disciplina do Todo-Poderoso. Em outras linguagens fala: não desprezeis a repreensão ou o castigo de Deus. Tem hora que Deus quer dar em você para acordar. Acorda, meu filho, toma vergonha nessa cara, vai ser um cristão verdadeiro, para de xingar, para de enganar, para de ser trouxa e seja um verdadeiro cristão. Tem ou não tem? Quem já levou um puxão de orelha de Deus aqui? Eu já. Várias vezes. Chorei horrores. Já? Eu? Pois é. Mas Ele corrige, né? Então, eu aprendi. tem uns que não aprendem não, hein? Tem uns que, tá na peia e não aprende. Mas o Pai tá aí para corrigir. E dói a correção do Pai, tá? Dói muito. Vamos lá então, subtópico 2, a paternidade eterna do Pai. Dona Cássia, pode ler para nós? A paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde agora, desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Este texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho, e o Espírito sempre foi Espírito. Glória a Deus, o Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho, o Espírito sempre foi Espírito. A Bíblia diz em Hebreus 9, versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, imaculado a Deus, purificará vocês das obras mortas. Aí fala lá, o Espírito eterno, veja só, quanto mais o Espírito eterno. Então o Espírito Santo já era eterno, já estava na criação ou não estava o Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz o que? Que a terra era vazia, sem forma, e quem estava lá? O Espírito já estava. Veja que o Espírito já estava lá. E quando o homem pecou, e Deus diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 22: eis que o homem é como um de nós. Então, os três aí. Agora, se você não falar, como é que é isso, Rogério? Isso aí, vai lá em Deuteronômio 29, 29, e você está lá a resposta para você, tá? Está lá a resposta para você certinho. Você quiser discutir Trindade, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, e boa sorte. Então, veja só. Aí Gênesis 11, versículo 7, quando eles fizeram o quê? A torre de Babel lá, tá, querendo chegar até o alto. Aí diz a Bíblia assim, Gênesis 11, versículo 7: eia, desçamos, confundimos a língua deles. Deus manda descer, tipo assim, os três: Pai, Filho e Espírito Santo. Eita, meus irmãos, tem nem como falar que os três não estavam juntos. Jó 33, versículo 4: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me dá vida. Então, estavam juntos, estavam ali, os três. Viu só? Alguém tem dúvida sobre isso? Sim ou não?
Estamos aqui para isso, meus irmãos. Salmo 102, versículo 27. Lê para mim alguém, por favor. Eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Alguém pode calcular que dia que Deus nasceu? Deus nasceu no dia 3 de fevereiro de 2028, de 580, não, Deus já é Deus desde a eternidade para sempre. Salmo 102, 27. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Nossa linguagem de revista corrigida fala, teus anos nunca terão fim. Então Deus é sempre o mesmo. Malaquias capítulo 3, versículo 6 está escrito o quê? Alguém sabe? Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Tem gente que fala assim, ó, se Deus não muda, eu não mudo. Eu nasci assim mesmo, eu sou assim, eu sou crente, mas não vem papo comigo não manda se lascar não. Comigo é assim, eu sou pavio curto. Deus tem que tratar isso em mim. Nenhum homem, se tiver o Espírito Santo de Deus na vida, ele consegue mudar ninguém, se não for o Espírito Santo que vai determinar a mudança da pessoa. Quando estamos sozinhos, às vezes o que prega, o que ministra é um diabo sozinho. Nem todos, mas grande realidade existe isso. Então às vezes a pessoa está ali, canta e é bonitinho, mas por dentro está cheio de rancor e raiva. E isso, meus irmãos, nós temos que ser tratados todos os dias das nossas vidas. Eu já fiquei com raiva de muita pessoa e ficava assim dentro, dormia, está perdoado, mas quero levar, que se lasque para lá. Eu mesmo já fiz isso. O pai gerou o filho. A geração do filho não implica a criação. Ele sempre existiu como pai, com a mesma essência. Porque como o pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao filho ter a vida em si mesmo. João 5:26. Significa que o Deus Pai não revelou vida de ninguém. Não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O filho gerado pelo pai também é autoexistente. Implica dizer que o filho não foi criado, mas eternamente gerado. O filho, assim como o pai, possui vida de si mesmo, em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina. João 10:30. Eu e o pai somos um, então, vamos fazer uma pergunta. Nós somos filhos de Deus por quê, meus irmãos? Por causa de quê? Qual é a situação? Por causa de Jesus. Nós somos filhos de Deus, filhos adotivos, porque o Senhor Jesus nos resgatou e apresentou ele. Isso mesmo. Agora, Jesus, porque se for parar para pensar mesmo, assim, Jesus é o único filho de Deus, na mesma substância de Deus, o próprio filho de Deus mesmo, porque nós somos filhos por adoção, né? Somos adoção. Então, nós somos filhos de Deus, mas por adoção por causa de Jesus. Romanos 5:8 fala sobre isso, em vários versículos. Por quê? Porque Deus enviou o Espírito do seu Filho, a qual clamamos pela adoção, Abba, Pai. Não, mas você é um filho de Deus. Deus te adotou como um filho mesmo, mas o filho original, legítimo, a genética do Altíssimo, só Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito entre os mortos, do soberano dos reis da terra, aquele que nos amou e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6: e nos fizestes reis e sacerdotes. Eita, meu Deus. Você é uma rainha de Deus, dona Cássia. Você é um rei para o Senhor. Entendeu? Deus te trata como se fosse, você tem essa autoridade, mas não é para você falar, eu sou rei, agora eu quero que chegar no Gonçalo e me dar 7 quilos de carne, porque eu sou rei, está na Bíblia. Ninguém vai te dar não, isso aí é dentro de você, e você é um rei sacerdote, amém? Nós nem paramos para pensar nisso. Muitas vezes a gente está aqui, poxa, Deus me fez rei e sacerdote. Cara, que coisa especial. Eu carrego dentro de mim o Espírito de Deus
Que a Bíblia diz em Romanos 8:11, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em mim. Que honra, que privilégio meu. Agora eu estou refletindo, isso é profundo, só que a gente nem pensa nisso. Eu sou um pobre coitado, Deus do céu, ninguém me ama, a minha vida é uma desgraça. Ó céu, ó dia, ó azar, você é um sacerdote do Senhor. Olha só, meus irmãos, e o diabo tenta enganar a nossa mente que a gente não é nada, mas diante de Deus você é um filho. Lógico que a gente não somos nada mesmo, somos pó, mas eu estou falando do sentido espiritual, sentido do seu relacionamento com o Pai. Poxa, se a gente parasse para pensar sobre isso, estaríamos em outro patamar mais avançado com Cristo, em comunhão profunda, a vida se convertendo, o avivamento chegando, porém ficamos nessa autocomiseração só, se roendo e pensando nas dificuldades da vida. O Pai concede ao Espírito. Isso. O Espírito Santo também tem uma origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe religioso, uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. O Espírito Santo é o próprio Deus, Atos 5, 3 e 4, enviado para estar conosco para sempre. Ele nos aproxima do Pai, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8,16, e nos guia em toda a verdade. A missão do Espírito Santo é essa, nos guiar aquilo que Jesus deixou para nós fazer. O Espírito Santo acaba de completar para nós. O Senhor, o meu povo sofre por falta de sabedoria. Veja, o Espírito Santo foi que convenceu você do pecado, eu e você, amém? Jesus falou em João 16, versículo 8 e 9. O Espírito convencerá do mundo, do pecado, do juízo e da justiça. Então, foi você que se converteu, não foi você, foi o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele escreve esse versículo, deixa eu ver aqui. Amém? Ele fala sobre 1 Coríntios 12, versículo 3. Ninguém pode confessar a Cristo senão pelo Espírito Santo. Porque quando foi que o Espírito Santo começou a trabalhar no apóstolo Paulo? Quando? Vocês acham quando começou o Espírito Santo a trabalhar para ele se converter ao Evangelho? Quando? Lembra? Quando ele caiu. Quando ele caiu, sim. Olha só, depois da morte de Estevão lá, apedrejado, as vestes caíram assim no pé dele, e aí ele viu ali o Estevão sendo apedrejado, e com certeza o Espírito Santo começou a trabalhar. Imagina, o apóstolo Paulo ia dormir, com certeza, que ele é humano. E aí o Espírito Santo falava, aquele jovem que morreu era de Deus, eu o chamei. E ele com certeza. Por isso que ele escreve isso aí. Ninguém pode dizer Cristo senão pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo começou a ficar, e o Espírito Santo começava a falar nele, olha, eu sou Jesus, você está me perseguindo. Tanto que em Atos 9, versículo 3, e chegando ao caminho de Damasco, subitamente uma luz apareceu, aí fala, chama o apóstolo Paulo ali. Então, meus irmãos, foi o Espírito Santo que convenceu ele. Agora, o que o apóstolo Paulo fazia? Atos 26, 11, abre as suas Bíblias em Atos 26, 11, para você ver como o Espírito Santo mudou a vida desse homem. Atos 26, 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, e os perseguia. Olha só, ele obrigou os crentes a blasfemar o nome de Jesus. Blasfema esse nome agora. Se ajoelha aí, seu amaldiçoado. Esse Jesus não é. Aí obrigava a blasfemar este homem. E ele se converteu publicamente. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 20, que ele já saiu pregando o Evangelho nas sinagogas dos judeus. Então foi um impacto na vida do apóstolo Paulo isso. A perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai e nos conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. O amor do Pai é sacrificial, demonstrando
ao enviar seu Filho. Esse amor nos adotou. Fomos aceitos por Ele, com todos os direitos do Filho legítimo. Esse amor é inequebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa nova vida, nossa salvação, brota da abundância do seu amor. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Aleluia. Eita, meu Deus. O amor do Pai é sacrificial. Olha só, Deus já tinha isso em mente, de entregar Jesus. Tinha ou não tinha? Por quê? Porque em Gênesis, capítulo 22, do 11 ao 13, o que aconteceu? Vocês sabem a história? Gênesis 22, Escola Bíblica Dominical, do 10 ao 13, a história de quem, meus irmãos? Abraão, meus irmãos. A história de Abraão, que entregou o que? Seu filho para Deus. Aí pegou tutela, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 22, versículo 10. Quando ele ia, apareceu um anjo e disse o que? Abraão, não faça isso com seu filho. E aí ele não matou o filho. Ali já era o plano de Deus, mostrando não só aos judeus, mas para toda a humanidade, que o amor de Deus ia ser assim. Aí a Bíblia diz que Deus enviou o seu filho, unigênito, para todo aquele que ele não pereça, mas tenha. Então Deus já tinha esse plano. Deus sempre nos amou, porque a Bíblia diz em Salmos 22, 10: Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre, dona Cássia, Deus já te amava. Eu já tinha olhado para vocês. Salmo 139, versículo 16. Alguém lê aí para nós? Eu sei esse versículo, mas pode ir. Salmos 139, versículo 16, por favor. Presta atenção, que Deus já te amava. Salmos 139, versículo 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Viu? O amor de Deus já estava ali quando você estava já no ventre da sua mãe, informe. Deus já estava te amando já. Eu amo este serzinho aqui, eu vou usar ele como instrumento de justiça. Eu quero que ele seja uma bênção nessa terra, amaldiçoada pelo pecado, porque Deus já estava amando ali. E ele me enviou o seu filho para nos dar essa vida e uma vida nova. Amém? Romanos 5, versículo 8. Esse versículo todo mundo sabe, não é verdade? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus entregou Jesus, um amor sacrificial por nós. Falei aqui de 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores, da qual eu sou o principal. O amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Essa obediência prática à palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Não há amor genuíno a Deus, sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Mateus 22, 37 a 40. Olha só, ele coloca aqui um versículo, o autor da lição, 1 João 5, versículo 3, que é a primeira epístola de João 5, versículo 3, que fala assim, ó:
Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E nessa linguagem nossa aqui da Assembleia que usamos é a caridade. O amor é a marca dos filhos de Deus. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. Quem ama de fato revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus àqueles que ainda não o conhecem. Só Romanos 8, versículo 11. Olha que a criação espera dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 11. 8:11. Isso. E se o espírito daquele que... Deixa eu ler de novo. Romanos 8:11. E se o espírito... Não, 19. Vai 19, eu errei. 19. Ah, é 8:19, correto? Ah, então tá. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Viu? As criaturas que não têm Cristo, aqueles que esperam a manifestação do Filho de Deus cheio de amor. Você, cristão, cheio de amor. Você tem que ser cheio de amor. Por isso que temos que ter cuidado com as nossas palavras quando for responder alguém. Às vezes a pessoa vai pegar alguma coisa. Ei, não pega isso aí não, rapaz. Faz isso não. Você já está magoando, a pessoa já fica triste, porque a Bíblia diz em Colossenses 4:6: a vossa palavra seja sempre temperada com sal, para que saiba como responder a cada um. Uma palavrinha sua pode magoar um irmão. A paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai enviou o Filho e concede o Espírito. Estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo. Amamos porque fomos amados primeiro. Somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada na sua iniciativa de soberana e amorosa, garantindo a plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir do amor do Pai ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? A Bíblia diz em João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te abençoe e ilumine seus caminhos em nome de Jesus. Até mais.